Neste episódio, Diego Sommer conversa com Alexandre Karamaski, um dos fundadores da AI Brasil, sobre a importância da comunidade na democratização da inteligência artificial no país. Alexandre compartilha sua experiência no Vale do Silício e como isso influenciou a criação da AI Brasil, uma comunidade que visa colaborar e transformar a cultura em torno da IA. Eles discutem os resultados alcançados pela comunidade e as colaborações que surgiram a partir dela, a evolução dos chips de inteligência artificial, o papel do Brasil no desenvolvimento de IA e os desafios da regulamentação dessa tecnologia. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou Diego Sommer e esse aqui é o seu programa para ficar antenado, para entender tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa de número 100, estamos completando 100 programas, Alexandre Karamaski, um dos fundadores da AI Brasil, uma das maiores comunidades de inteligência, quiçá a maior do país, dedicada a democratizar e impulsionar a IA para todos os setores da sociedade. Ele tem uma trajetória consolidada em marketing estratégico, transformação digital e atua como um líder visionário no ecossistema de inovação, conectando empresas, startups, acadêmicos e influenciadores em uma rede bastante vibrante de colaboração e desenvolvimento. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Seja bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência. Legal, bacana. Boa parte você já falou aí da apresentação, né? Sou um goiano maluco, inquieto, que fica sempre procurando confusão aí, mundo afora, na área de formação em ciência da computação, mas praticamente toda a minha carreira lidando com áreas comerciais de empresas de tecnologia no começo, né? Telecoms no começo, mas passei aí mais de 10 anos em empresa familiar. Abri uma empresa que na época era para minha esposa, os negócios foram crescendo, os filhos vieram, alguém precisava cuidar dessas crianças, eu trabalhando muito e ela também, a gente resolveu se juntar nesse processo. Legal. E mais recentemente, depois de já ter incomodado elas bastante com essa inquietação de colocar inovação em tudo quanto é lugar que eu pudesse, eu fui dar uma passeada, fazer uma temporada no Vale do Silício, ali logo depois que abriu as fronteiras no pós-pandemia, para entender um pouco o porquê as coisas acontecem naquele lugar. Então não era uma imersão de Big Techs, não era com nenhuma instituição, eu fui sozinho mesmo e a ideia era andar aí mais ou menos 20 quilômetros todos os dias. Caraca! Deu um total aí de mais de 700 quilômetros andados, sentando em Starbucks, participando de coisinhas pequenas, entendendo os bairros, passando nas escolas, vendo os pais levando as crianças, para entender como é que aquilo acontecia, né? Nos finais de semana, fazendo trackings ali com a turma que trabalhava nas empresas, muitos indianos ali naquela região. Então foi muito interessante para conhecer a cultura e o jeito, a simplicidade como as coisas acontecem e a paixão que eles têm por fazer projetos verdadeiramente transformadores. Ali eu percebi muito o poder e a potência de uma comunidade orgânica, né? Principalmente, como eu falei, com os indianos, eles subiam pessoas que na prática eram concorrentes, um era do Google, outro da Microsoft, outro da Nvidia, outro era da Oracle, Netflix, e todos ali estavam trocando ideias sobre tecnologia, sobre como fazer as coisas acontecerem, sobre ideias. Então era algo muito agnóstico, aquele bate-papo. Foi algo que eu guardei para mim, né? Logo que eu retornei do Vale do Silício, passei um tempo ali também em Nova York, aí já pegando uma outra experiência muito mais enterprise, corporate, cosmopolita ao extremo, né? Em uma quadra ali em Nova York, se você der uma volta na quadra, você vai ouvir 17 idiomas, pelo menos. E para aproveitar também esse outro contexto e trazer para o Brasil alguma aplicação. A ideia inicial era trazer isso para os negócios da família, e foi assim que eu comecei, né? Tentando trazer mais inovação, percebendo que a IA seria muito disruptiva, transversal, uma aplicação simples, pelo menos a IA generativa, que depende muito mais de uma cultura, de uma vontade das pessoas utilizarem, do que exatamente de uma capacitação técnica, que era como a gente interagia com os computadores antes, né? Era necessário você
aprender matemática, física, programação, alguns anos até você conseguir tocar naquilo ali. E logo que eu voltei, foi o boom do ChatGPT, final ali de 22. Nesse momento, eu fui fazer meus primeiros testes. Quando eu percebi a potência que estava sendo liberada, eu comecei a colocar alguns conteúdos no meu próprio perfil pessoal de Instagram, na lógica de quem baixasse esses conteúdos que eu tinha gerado ali e aprender como promptar, né, como interagir com aquela máquina maravilhosa que uns acham que é oráculo, mas está longe disso, é simplesmente um sistema estatístico de previsão de palavras. Eu sabia que eu ia precisar de um aprendizado coletivo, em comunidade, assim como eu tinha visto no Silício, porque a quantidade de papers e documentos e aplicativos para testar todos os dias eram infinitos. Então, a quantidade de espuma ia me afogar. Eu precisava aprender junto com outras pessoas, dia após dia, que é assim que as novidades começaram a chegar. Então, essa comunidade não tinha nome, era uma comunidade de aprendizado de inteligência artificial. Mas no meio do caminho entraram pessoas muito relevantes, para minha sorte, que depois foram me procurar para a gente fazer algo a mais. Uma delas foi o Pedro Chiamoleira, fundador da ClearSales, um dos founders da AI Brasil, que me pediu para apresentar o Leonardo Santos, fundador da Semantics, né, a primeira Deep Tech que fez IPO Nasdaq, e que eu tinha feito MBA lá atrás, na FIA. Eles se encontraram um dia depois, nem sabiam que... O Pedro nem sabia que eu não era de São Paulo e já marcou um evento dentro da Semantics na semana seguinte, pediu para eu chamar todo o grupo para a gente se encontrar, conversar, desmistificar um pouquinho, né? Colocar na mesa o que dava para fazer com aquilo tudo que estava em todas as notícias. Então foi assim que surgiu a AI Brasil e hoje eu verdadeiramente deixei todos os negócios da família porque se tornou algo muito grande, já é sim a maior comunidade engajada e orgânica do Brasil. Falando de IA, né? Eu sempre troco isso, não é de IA, porque não são pessoas que muitas das vezes estão desenvolvendo nenhuma IA, elas estão aproveitando a potência que isso tem para o seu dia a dia, para uma série de cases de negócio. Então, hoje, cara, a AI Brasil é uma comunidade que visa, na verdade, colaborar, né? É uma comunidade de colaboração entre todos os participantes ali e tem o propósito de democratizar o conhecimento sobre inteligência artificial, basicamente. É mais do que democratizar o conhecimento, a gente tem que forçar uma transformação cultural. Porque do ponto de vista que basta você pegar no telefone, que hoje já está na mão de praticamente todo mundo, inclusive de pessoas que não têm boas condições de renda, você vê que no mínimo um celular simples ela tem e nem que seja o Wi-Fi da padaria ou da farmácia ela está utilizando, né? Uhum. E a gente precisa que essas pessoas usem isso para o desenvolvimento delas, para que elas possam ter uma vida melhor. Então o foco, né, o posicionamento da AI Brasil está muito colado nos CPFs e nas pequenas e médias empresas, que têm a dificuldade de ter acesso a profissionais, a conteúdos que seriam caros, né? Se eu precisasse na padaria ali do interior trabalhar o Instagram ou o marketing da empresa, eu precisava contratar alguém, porque eu não tinha esse conhecimento. Se eu quisesse fazer um plano básico de negócios, eu precisaria ir ao Sebrae e contratar alguém também. E hoje a gente consegue acessar facilmente numa linguagem que a gente dá o tom, que pode ser a mais didática possível, qualquer tipo de conteúdo que já esteja vivo na internet, para que a gente faça alguma coisa com isso. Ou seja, o termo da Microsoft é perfeito, o copiloto, mas é um copiloto muito bom, muito potente, que jamais existiu. E sabendo que o Brasil é um país ainda de escassez, né, de falta de estrutura, que tem um sistema educacional falho, ter acesso a tudo isso praticamente sem custo para o usuário é algo que a gente sabe que pode tirar o país da segunda divisão. Uhum. Algo que nunca existiu. A gente já teve tecnologias, já teve internet, mas nada daquilo era tão acessível e tão transversal quanto a IA generativa. Eu sempre cito isso, né? Porque existe a IA clássica, que já tem 70 anos, e que para a gente começar a sentar e conversar com a turma que desenvolve aquilo lá, a gente tem que ter estudado pelo menos uns 5 anos de física e matemática. Sim, com certeza, cara. Não, é bem legal, cara. Então, você tem ideia de quantos membros tem a AI Brasil hoje, Alexandre? Está chegando em 10 mil membros ali dentro dos grupos, né? E dentro de uma visualização que a gente vê de 60%, 70%, que é muito alta para os grupos,
praticamente todos os dias, né? Então, esse é o grupo, mas tem pessoas que já estão se relacionando através das empresas. A gente se conecta com grandes players de tecnologia para fazer muito dos eventos em company. Eles desejam que a gente carregue a comunidade lá para dentro. Eles estão ocupados com a rotina do dia a dia deles e não conseguem se atualizar, não têm o tempo para estudar o que está saindo e precisam ser oxigenados. E também, culturalmente, dentro dessas grandes empresas, eles precisam disso. Acaba que você vê muitas empresas de tecnologia em que boa parte dos colaboradores em suas funções, como RH, marketing ou qualquer área administrativa, não usam as ferramentas que estão aí disponíveis e que podem mudar o jogo. Então, a gente leva também essa cultura para dentro dos eventos em company, em que as empresas também têm a oportunidade de apresentar o que ela faz, qual que é a proposta de valor delas a todos os membros da comunidade, que tem uma curadoria boa, são pessoas realmente ativas e interessadas em fazer alguma coisa legal. Você percebe ainda, cara, que existe medo, entre aspas, da inteligência artificial, ou gente ainda, empresários, aí, pessoal que ainda fala, não, isso é um negócio passageiro, daqui a pouco isso é só modinha, ou já é uma comunidade, a comunidade já está mais aberta, eu digo a comunidade empresarial, de modo geral, né? Está mais aberto já a receber esse tipo de tecnologia. Como é que funciona isso, cara? E o interessante é que sempre que eu, Pedro e o Léo saímos para alguma viagem, fazemos algum translado, aí a gente começa a perguntar os motoristas, a gente vai tomar um café, a gente pergunta na padaria, a gente pergunta para o garçom, a gente pergunta para todo mundo. Muito do que a gente ouve eu não sou muito bom nessas coisas aí, não. Basicamente, ela não sabe, não acessou, mas ouviu falar as notícias. Infelizmente, a notícia que mais vende é a do medo, né? É a do medo, é o sensacionalismo. Então, toda notícia que a gente chama de clickbait aí, que começa dizendo que um robô atacou uma pessoa, imagina, né? Um robô atacar. Ele olhou para a pessoa, falou que não gosta dela, tomou uma decisão e atacou a pessoa. Então, esse tipo de manchete ainda puxa muito da atenção, gera medo. Muitos familiares mesmo vêm me consultar, mas me conta uma coisa, você não tem medo? Isso não vai acontecer? Isso não vai fazer as pessoas ficarem mais burras e preguiçosas? Então, a percepção de quem ainda não acessou e percebeu o que dá para fazer com tudo isso, ou seja, uma aumentabilidade, potencializar o que você é. Se você não é nada ou não tem nada, não potencializa nada. Se você tá negativo, ela vai ampliar o seu negativo, né? E por isso, de novo, né, a missão nossa é muito cultural. Desmistificar, sim, mas gerar um desejo. E aí a gente faz isso dando palco para as pessoas que estão fazendo algo legal. Então, por isso que eu brinquei, você está dizendo que minha agenda é cheia, mas se você está tentando fazer algo legal no 100º episódio, carregando uma mensagem, a missão de AI Brasil é isso. É chegar junto a essas pessoas e potencializar ao máximo, catalisar ao máximo que ela puder. Perfeito, cara. Até semana passada a gente fez um episódio aí de dúvidas frequentes, sabe? E tinha essa pergunta, a inteligência artificial vai deixar as pessoas mais burras? Aí, cara, eu fui pesquisar, né? Porque, assim, eu tenho a minha opinião, é claro, mas porque eu uso, então eu sou suspeito. Então, não, vamos pesquisar. E, cara, como você falou, é o seguinte, para a pessoa que não é nada, que ela não estuda, que ela não se aprimora, talvez sim, talvez realmente vai deixar ela mais preguiçosa e tal, mas para a pessoa que se interessa, eu vou dar um exemplo prático meu, e eu até falei isso naquele programa, cara, eu tenho certeza que desde que surgiu a IA generativa, tipo ChatGPT, Gemini, ou seja o que for, cara, eu tô muito mais inteligente no sentido de que eu sou um cara curioso, então eu tô sempre o dia inteiro tirando dúvida, cara, sabe? E se aprofundando, né? Naquilo que você abre 10 possibilidades, é que você quer se interessar, você consegue se aprofundar imediatamente, né? Antes Você precisava ou de um sábio, ou de comprar um curso, ou ir para uma biblioteca e de uma maneira que não era sumarizada, né? Até você achar o que você precisa mergulhar. Então, verdadeiramente, eu brinco que o que eu estou precisando cuidar hoje é da minha mente, porque é tanta possibilidade, é tanta potência à disposição, que chega 3 horas da tarde e eu estou cansado. Com certeza. Porque eu botei meu cérebro para trabalhar no limite. Então, essa é a única parte que eu vejo que é capaz de frear um pouco
e é o que faz eu não ter medo nenhum de um cataclisma, de um apocalipse. O ser humano está com o mesmo cérebro praticamente de 100 mil anos atrás. Nosso corpo ele não tem uma potência de uma máquina em processamento e em memória. Ele tem para outras coisas que a máquina não sabe nem ainda como começar a fazer. Por quê? Porque foram programadas por humanos que também não sabem como a gente raciocina, como a gente sente, como a gente tem memória, por que a gente tem vontade. A máquina não tem vontade de fazer nada, né? Então, essa é a barreira, essa é a limitação. O que pode, digamos, emburrecer? É o mesmo dos motivos de todas as coisas. As redes sociais, por exemplo. Por isso, de novo, cultural. O que viraliza mais? Aquela coisa muito engraçada, aquela coisa boba, ou as tragédias, ou sexualidade? Então, tudo isso continua viralizando por outros meios, né? É o que mais dá certo. Inclusive, empresas que precisam ter um espaço ali de atenção e engajamento nas redes sociais para poder vender seus produtos, ela acaba entrando nessa mesma onda. Assim como começou a dancinha do TikTok, você viu todas as empresas e executivos tendo que dançar, certo? Então, não vejo até problema em a gente gerar algumas distrações, entretenimento, mas que passe uma boa mensagem. Dentro do TikTok, eu, por exemplo, sou logado no TikTok dos meus filhos. Por quê? Porque eu entendo de algoritmo. E eu vejo que se está vindo alguma coisa que ele assistiu, que ele achou legal, eu vou lá e coloco um joinha para baixo. É um sinal de que eu não quero mais isso. Eu procuro algumas coisas que eu vejo que é a pegada deles, mas com conteúdo que é relevante, eu dou joinha para cima. Eu falo, me manda mais disso daí. Eles nem sabem, mas quando eles forem zapear lá no hábito que é recente, né, vai aparecer um monte de coisas interessantes. E se ele começa a gostar dessas coisas, ele vai querendo mais. E se ele mostra para o coleguinha também vai querendo mais, e a gente vai criando toda uma ambiência, um contágio positivo. Perfeito. E utilizando inteligência artificial, né? A seu favor, nesse caso. Exatamente. A predição ali da timeline está sendo feita pela IA clássica, né, com um volume de informações gigantescas, que analisa vários dados da gente. O Google, por exemplo, a cada pesquisa que a gente faz, dizem, né, que ele está analisando instantaneamente 70 variáveis. Caraca. Onde você está, o horário, o clima, o que você fez ontem, etc., para a resposta ser o mais assertiva e personalizada possível. Só que ela vai ser personalizada a quem você é. Então, há sim um risco, se a gente não fizer nada, de potencializar hábitos que não sejam construtivos. Fica preso dentro de uma bolha, às vezes, também, né? Foi o que aconteceu com as redes sociais, isso pode aumentar, mas o que eu vejo é muito mais pessoas, muito mais empresas, muito mais comunidades tendo a percepção do que aconteceu com as redes sociais e que ninguém tinha compreendido. Todo mundo tinha achado legal a timeline vir de acordo com o que você interage mais. Só que isso, por exemplo, gerou a mega polarização no mundo, né? Quanto mais você gosta de uma coisa, mais você vai se afastando das outras. E houve uma dificuldade imensa, potencializada pela pandemia, em lidar, em discutir, em debater com pessoas que têm pensamentos diferentes. Com certeza, cara. Voltando um pouco para a AI Brasil, quais foram os principais resultados que vocês alcançaram aí desde a criação da comunidade? Bom, eu acho que a quantidade de pessoas sem a gente ter colocado dinheiro já é algo muito grande. O aprendizado das pessoas que estão ali dentro, quando a gente consulta essas pessoas, é muito grande. O volume de empresas interessadas em saber o que vem a ser isso, né? Como eu disse, a AI Brasil é uma nuvem. Foi algo orgânico, ela não nasceu com um plano de negócios, ela foi se construindo ao longo do caminho, né? E as pessoas e as empresas querendo entender, querendo saber como faz parte. Então, essas foram as maiores conquistas, né? Ser a maior, estar junto e respeitada perto dos maiores players aí do mercado, né? Que são escolas, academia, por exemplo, temos ali o reitor do ITA, temos junto ali dentro desse mastermind que a gente faz uma separação para ficar menos mensagens, né? Já que essa é uma grande reclamação de que a turma não consegue acompanhar porque é muito, muito veloz e muito dinâmico. Tem gente que tem trabalho offline na maior parte do dia, quando chega no final do dia tem centenas de mensagens que na maior parte do tempo são relevantes. Foi um tempo danado para a gente educar as que já estão construídas e completas, né? Como 24 pessoas ali no WhatsApp, para mostrar, olha, não é lugar de autopromoção, aqui não é
mural de universidade para você fazer os anúncios da sua república vendendo seus móveis. Aqui é um lugar para você entregar algo muito mais do que você colher, senão a comunidade morre. Então, essa conquista de ter educado todas as pessoas a interagir da melhor maneira possível dentro dos grupos é uma super conquista. E agora as próximas conquistas é organizar uma monetização para fazer a estrutura disso tudo, né? Quando começa a ficar grande, para fazer eventos maiores, envolve equipe, né? Envolve custos, e a gente não quis cobrar de ninguém, sendo agnóstico durante todo esse primeiro ano. E uma grande conquista também é a quantidade de auto-executivos e investidores que fazem parte desse debate diário. Acho que são as pessoas que tomam decisões no Brasil que impactam aí milhões de vidas. Com certeza, cara. Eu tô numa dessas comunidades, obviamente, né, cara? E vários dos entrevistados aqui do programa vieram de lá, né? E é muito legal, cara. É muito legal essa conexão que permite. Pô, o pessoal tem CEOs de empresas gigantescas ali, né, cara? Tem gente, tem influencer, tem, pô, Alan Nicholas, que é o cara daí aí que tá, porra, bombando na rede social. Tem muita gente muito legal lá, cara. Esse contato com esse pessoal é legal, né, cara? Porque é aquele negócio, você quer se cercar de quem entende, de quem tá usando, né? Então, pô, é sensacional. E o jeito que vocês fizeram, Alexandre, justamente de ensinar o pessoal, porque precisa fazer isso, né, cara? Porque senão acaba virando, como você falou, um mural para falar de política, para falar disso. Ah, porque Lula não sei o quê, porque Bolsonaro... Tipo, se o cara não tiver ali em cima direto, cara, acaba virando uma bagunça. E o jeito que vocês fizeram foi muito bacana, funciona super bem, cara. Muito legal mesmo. Foi um tempo grande de dedicação, eu parei tudo que eu estava fazendo. Minha profissão era moderador de WhatsApp. Porque a todo momento, e a gente tem que ter um timing, né? Se você passa 2 horas sem olhar ali e vem um monte de coisas malucas, a gente perde pessoas relevantes, pessoas boas. A gente conseguiu mantê-las justamente por gerenciar, administrar, evangelizar as pessoas, né? Ter respeito com tudo. Às vezes tem alguns ataques, alguns haters do tipo, é uma ditadura, o grupo é seu, então, até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Tem alguns que não vão compreender e estão rebeldes justamente porque têm dificuldade de conviver em uma comunidade. Há de se ter regras para não desprivilegiar pessoas que querem consumir e interagir com bons conteúdos, mas que também não tem o tempo todo do mundo para ficar ali zapeando. Exatamente, cara. O Alexandre, em 6 meses, cara, a AI Brasil ela conectou diversos líderes aí de vários setores, né? Você pode dar algum exemplo de que tipo de colaboração ou projeto surgiu dessa rede até agora? Sim, hoje a gente tem feito muitos eventos em companies e tendo um cuidado danado para a gente não sobrepor trabalhos. A gente tem tanta coisa para fazer, é possível hoje fazer novos negócios ou diferentes funções que não existiam antes. A gente tem que pensar agora o que é possível fazer de diferente que antes não era possível. E não exatamente resolver os problemas antigos. No início, todo mundo foi para a mesma coisa. Cria um chatbot de atendimento ao cliente. Não é a melhor solução. Pode se melhorar, mas estão fazendo assim, botando uma carenagem danada numa estrutura que muitas das vezes é uma árvore de decisão que não requer IA. Você quer uma conta ou você quer falar com alguém? Isso requer IA, né? Então, assim, a gente levou esses conhecimentos para dentro de grandes empresas a partir desses executivos que estão lá. Semana passada estivemos na Brasoftware. A Brasoftware é a maior integradora da Microsoft na América Latina. Então, eles trazem a turma da Microsoft para evangelizar sobre as tendências, sobre as visões. A gente traz toda a comunidade e a Brasoftware se mostra, porque é uma empresa que talvez tinha muito mais contato com B2B, com grandes empresas, mas não era conhecida. A Startse fez o último evento do ano, então para que a AI Brasil vai fazer um evento para dividir esforços? A ideia é levar todo mundo lá para dentro do evento, já estava uma série de C-levels de tantas grandes empresas lá dentro, e aí a gente faz uma parceria de divulgação, consegue um cupom, traz todo mundo lá para dentro, né? Nesses eventos aí no Rio de Janeiro, a gente teve um trabalho que eu finalizei a entrega dos estudos ontem para o Senac. Por quê? Porque o Senac tem uma capilaridade brutal e tem a parceria com o Sebrae. Pequenas e médias empresas, eu não preciso
ir mais atrás, basta que eu ajude o Senac a fazer esse tipo de trabalho. Derramamos a comunidade toda lá, levamos ali uma série de executivos, né? Augusto, ali, fundador da Stone, Léo, fundador, e Pedro, que são executivos, o Gurgel, do iFood, levamos NVIDIA, Microsoft. Então, essa turma está sempre muito ocupada. Eles não vão organizar esse evento porque eles têm já uma rotina frenética. Mas quando a gente pega um bom player como o Senac, na cápsula de inovação, em que vieram uma série de autoridades do Rio de Janeiro, fica muito mais interessante para eles fazer a execução da comunicação deles e se colocarem como executivos também. Então, dali saem a exposição dos projetos. A CIT, por exemplo, empresa de software, estava lá mostrando quais são os cases de educação. E quando a turma começa a ver esses cases, elas começam a perceber que é possível fazer coisas que elas não tinham imaginado. Só estavam ali perguntando se o Palmeiras tem Mundial no ChatGPT. E no meio desses eventos, a gente tem priorizado muito o tempo para networking. Ou seja, é uma ação, é uma explicação, mas a gente quer saber o que todo mundo acha. Começa com as dinâmicas do que você faz. Depois, no último evento, a gente inclusive tentou começar o uso da IA para fazer matchmaking. Ou seja, de acordo com a resposta no QR Code de cada um ali, a gente reagrupou essas pessoas, porque provavelmente elas teriam maiores chances de fazer negócio. Então já tem gente contratando outras pessoas dentro desses grupos, contratando empresas, contratando serviços, e tem muita gente fazendo negócio. E mais do que isso, tem sociedades nascendo ali dentro desses grupos, dentro desses eventos. Você acabou de dizer aqui que entrou e já tem, dentro da sua iniciativa, entrevistado pessoas que vêm de lá. Esse é o objetivo e é isso que tem acontecido. Legal, cara. Vocês têm também o programa dentro da AI Brasil, o Mastermind, né? Como é que funciona esse Mastermind, aí, se você puder explicar pra gente, e qual que é o papel dos líderes, né, desses Masterminds aí dentro da comunidade? Uhum. Basicamente, a gente vê qual que foi o impacto que essas pessoas tiveram no mercado, né? E aí a gente pode falar de grandes projetos, grandes empresas, ou de uma pessoa que é notável na ciência. E aí, dentro dos outros grupos, a gente vai verdadeiramente observando quem participa, quem contribui e que contribui de que maneira. Num processo entre esse conselho, porque a gente tem um conselho consultivo ali com 7 pessoas, né, todos muito experientes, executivos, a gente vai sugerindo ali, tal pessoa, vocês viram? Esse daqui, podemos? Então, é um processo subjetivo, não tem uma métrica objetiva para se colocar lá. Muito provavelmente é o que vai poder manter também a comunidade, porque é muito valoroso estar dentro daquele grupo de Mastermind que hoje está com 300 pessoas. 300 pessoas selecionadas à mão, notáveis, que contribuem bastante. Então tem ali, como você falou, influencers, né, executivos de todas as empresas. E quando a gente coloca algum tópico que a gente quer se aprofundar numa discussão bem mais sênior, isso acontece lá todo dia de maneira muito mais objetiva. Sempre que sai um estudo, algum reporte, mundo afora, a probabilidade de algum desses 300 receber isso e compartilhar para que a gente troque ideias é imensa. No futuro, como eu disse, tá para a gente pensar aí no nosso Roadmap 2025, se esse vai ser um Mastermind monetizado, se a gente vai ter um valor para essas pessoas estarem lá. Um processo seletivo formal. Uhum. E isso vai sendo aprendido na prática. Então, é legal de se fazer esse MVP, esse POC, quando a gente criou os grupos. Eu já tinha criado um outro Mastermind, entre aspas, assim, né? Selecionando essas pessoas mais envolvidas num grupo, mas aquilo já explodiu em mais de 1.000 pessoas. Então, agora já é o Mastermind do Mastermind. E aí a gente vai ver como é que isso se desdobra, aceitando sugestões para 2025. Beleza, cara, legal. Você trabalha com as empresas aí, né, fazendo os masterminds e tal. Quais que são os desafios que as empresas brasileiras enfrentam, os maiores desafios que elas enfrentam quando vão adotar a inteligência artificial aqui no nosso país? Eu acho que a principal que a gente está tentando corrigir o mais rápido possível é que não se entendeu o que é inteligência artificial. O básico, na verdade. E por ter tido a hype, ou seja, um negócio, um troço, uma caixinha, um app que eu pergunto e ele me responde com muita assertividade quase tudo que eu pergunto, fez todo mundo tocar uma ferramenta que usa inteligência artificial
generativa, que é um pedacinho da inteligência artificial. Isso fazem 2 anos. E, de repente, começaram a haver influencers ou essas mensagens virais que aparecem por aí, principalmente colocando um famoso, né, para falar alguma coisa, colocando uma música que foi gerada por generativa ali em sons, né, e todo mundo entendeu que deveria colocar essa tal de IA ou desenvolver, como se diz muitas das vezes, criar uma IA. Criei uma IA na minha empresa que faz o onboarding do RH. Quando o conceito não, você usou uma ferramenta que tem embutida aí a generativa, que você não tem a menor ideia de como é que faz, porque é algo absurdamente complexo, que você não vai rodar na sua empresa, que requer um processamento, uma fazenda de chips aí gigantesca, e separar isso, principalmente em médias e grandes empresas, da IA clássica, machine learning, deep learning, né, visão computacional, que requer, no mínimo, um volume bom de dados muito bem organizado. Matéria-prima, o combustível que entra nesse motor, são dados. Sem dados, ele vai inventar. O processo básico de um aprendizado de máquina. Eu mostro uma foto de um gato e uma foto de um cachorro. Eu falo, isso é gato, isso é cachorro. Se eu só fiz isso de dados, na hora que eu mostro um pinguim, ele vai falar, é gato. Então, eu preciso de mais volume para que a assertividade dessa IA aumente. E aí tem outros processos que vêm depois, que é o reforço, né? Então vai acontecendo, você vai dizendo que aquilo foi legal ou não. A mesma coisa que eu falei em relação ao TikTok, que eu dou um joinha dizendo que é isso, ou ele pega isso automaticamente, percebendo que você ficou mais do que 10 segundos naquele vídeo e vai mandar mais coisas daquilo ali. Então o algoritmo vai aprendendo. Isso é a premissa mais básica de IA, né? Não é uma coisa determinística e fixa. Determinística é aquela programação em que você fala, se maior do que 5, vai para a direita. Se menor do que 5, vai para a esquerda. Então não tem interpretação e não tem alteração, não tem aprendizado. É determinístico. Nome, campo nome, insere no banco de dados nome. E essa IA, ela tem mais de 70 anos, né? Que ela é estudada. Muito do que foi estudado, em teoria, estava dentro de laboratórios porque era inviável um custo computacional para a gente levar para o mercado. O que houve de mudança por agora foi que, e por tabela, né, a NVIDIA era profissional em fazer chips ali para games, né, para placa, para processamento de vídeo, porque a gente começou a jogar na internet e a gente não podia dar um tiro no outro lá e o outro levar 3 segundos. Sim. E quando ele percebia, ia ter morrido. Só que o processamento de uma tela de computador é pelos pixels. Cada pixel são 3 informações, né? 256 bits ali de vermelho, verde e azul, que misturados vão fazendo um monte de cores. Quanto mais pixel, maior é 4K, 8K. Processar isso 60 vezes por segundo para eu ter uma boa imagem de vídeo requeria uma computação gigantesca, matricial. E quando se percebe que para fazer, por exemplo, a generativa, a conta era a mesma, os chips se adequaram com muita perfeição para processar os algoritmos de inteligência artificial. Caraca, essa foi uma ótima explicação, cara. Isso aí falta, às vezes, alguém dar uma explicada nisso, porque a gente fala muito de chip da NVIDIA aqui. Né? Do nada a empresa ficou a mais valiosa do mundo. E aí você escuta por aí, mas ela vai cair logo, daqui a pouco alguém vai copiar. Não. Aí a gente sabe, você não sabe o que você está dizendo. Ela tem muitos anos de experiência, né? Que ela fazia chip de GPU em 97 já, né? Para rodar jogo de videogame, né? Eu comprava as placas de vídeo da NVIDIA quando eu era moleque, para botar no meu computador, para poder... sempre foi as melhores, né, cara? E por acaso, como você falou, era a mesma, né, por trabalhar em paralelo, fazer processamento matricial, e foi sensacional, exatamente. Esse processamento paralelo é o que torna possível, né, fazer essas contas cabulosas. E o que isso mostra de tendência? A gente já sabe o que é possível fazer se a gente conseguir mais processamento. E a gente já sabe que o processamento vai aumentar. Hoje nós já temos o suficiente, já vamos ter um gargalo de energia, porque consome energia demais. Só que todo mundo sabendo o que dá para fazer, gerou uma corrida do ouro. Todo mundo quer o chip, porque já sabe que dá para fazer coisas muito valorosas, né? Então, o preço da ação da NVIDIA explodiu. Só que, primeiro, né, o cara já quebrou 3 vezes. Segundo, o cara tem 30 anos de mercado, né?
E terceiro, agora ele percebeu que o tamanho que ele ficou com aquilo que ele já tinha preparado antes e já diversificou o negócio em diversas frentes. Então ele tem, acho que é Inception, né, um programa lá, tem 600 startups só dentro do Brasil, eles estão de olho em tudo e ali o que faz sentido eles vão ampliando e diversificando o negócio deles. Cara, falando em Brasil, você vê ou você conhece, Alexandre, algum projeto para criar não só um modelo de inteligência artificial tupiniquim, né? Eu sei que tem o Tucano já, né? Eu acho que tem até um Sabiá também, agora eu posso estar errado, né? Mas esses modelos, eles acabam sendo criados aqui em parceria, estão sendo criados, trabalhados, mas eles ainda não têm, tipo assim, a gente não tem data centers suficientes no nosso país para isso, né? Eu presumo, tá? É uma pergunta. Você sabe se existe algum projeto, cara, dessas grandes empresas tipo IBM, Microsoft, ou seja o que for, para trazer isso para a América do Sul, para a América Latina, de alguma forma, principalmente Brasil? O grande gargalo nem vai ser isso, né? Porque no momento que você faz o treinamento, que é você dar os pesos ali do que a gente chama de transformers, que vai dizer qual que é a previsibilidade de uma palavra vir antes da outra, né? E construir esses textos maravilhosos que a gente vê aí, que parece que tem um oráculo do lado de lá, você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. O que vai acontecer, há uma tendência no Brasil, é que outros sejam treinados aqui dentro, porque nós temos energia. Então, NVIDIA, Microsoft, Oracle, todo mundo anunciando grandes investimentos em data centers no Brasil, porque nós temos muita água para resfriar, porque nós temos energia limpa, porque não passa míssil aqui em cima, né? Então a gente pode ter energia solar, que tem mais dificuldade ali, por exemplo, no Oriente Médio. Então é um país muito viável, se os nossos dirigentes aí governamentais não atrapalharem, como estão atrapalhando com a regulamentação agora, com a PL, que tudo que foram chamados das pessoas que entendem do assunto, parece que passaram um ano falando, dando palestra, explicando os assessores e eles não entenderam, ficam buscando observabilidade daquilo que não tem isso, né? Vão inviabilizar ou vão criar tanta burocracia para decidir e escolher, pessoas escolherem o que pode e o que não pode. É claro, isso é um ótimo exercício de poder. Mas quanto ao português, é interessante que se tenha modelos treinados em português para ele compreender as coisas que são mais brasileiras. Um mocotó, um li de leite para o mineiro, né? O bate. Imagina que você treine um sistema de saúde com os dados do SUS, que são imensos, ou que você treine com os dados de finanças. O Brasil é muito bom em bancarização, em finanças, né? E aí você quer trazer isso para uma linguagem natural. Quando você coloca um modelo gigantesco como o da OpenAI, o ChatGPT, isso é caro, a inferência é cara. Você pode fazer isso muito mais barato, porque ele não precisa ser especialista em outros idiomas e em tudo que existe nos Estados Unidos, apenas no contexto brasileiro. Então, hoje a luta é muito mais para organizar esses dados brasileiros que sejam relevantes, e o Tucano é, de fato, o primeiro projeto, e isso requer muito dinheiro mesmo. Então, ou o governo tem que investir e tentar tirar os interesses próprios, ou se perceber muitos negócios em cima disso, porque vai ser uma recuperação de investimento mais no longo prazo. Mas essa linguagem seria muito mais barata, esse modelo, para fazer as inferências brasileiras e muito mais contextualizado com as nossas necessidades. E o que a gente imagina, né, que se fala muito, é que a gente vai temos hoje o Large Language Model, como o GPT, Gemini, mas vamos ter uma quantidade imensa de SLMs, Small Language Model. Por exemplo, você vai usar uma linguagem natural para fazer o atendimento de uma empresa de telefonia, de telecom. A gente não vai ter que ficar batendo papo sobre reflorestamento, ou sobre inúmeras outras coisas, inúmeros outros conceitos, ou Shakespeare, ou seja o que for, para fazer simplesmente a compreensão daquele contexto de telecom para fazer um atendimento de cliente. Então, a gente não precisa que uma máquina processe tanta informação ali, gaste tanta energia para chegar numa resposta legal. E o que eles estão tendo um pouco de dificuldade hoje é de definir qual é o tamanho da base de
de informações para esse treinamento, porque quando faz ela muito pequena, ela alucina, ela não consegue realmente trazer um resultado legal. Tucano está fazendo isso, tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Pelo que eu ouvi, maritaca, sabiá, o próprio louro é uma coisa legal também, mas é fine tuning, é pegar esses grandes modelos e reposicionar ali os pesos com um contexto mais brasileiro. É uma solução um pouco diferente, mas também útil. Entendi, cara. Então assim, existe, Alexandre, como você falou no início, as empresas estão investindo no Brasil, cara, porque assim, ó, eu leio notícia aqui toda semana. Cara, eu nunca encontrei. Eu vou dizer que semana passada eu falei sobre uma da IBM, que a IBM falou sobre colocar um investimento de cerca de 7 bilhões por ano na América Latina, mas especialmente no Brasil. Mas fora isso, cara, eu não vejo a Microsoft falando, sabe? Vamos botar dinheiro, tantos bilhões no Brasil. E, cara, nenhuma empresa, sabe? Mas então tem, sim, tem. Tem, já estão boa parte deles assinados. Tem coisa acontecendo pro lado do litoral, né? Lá no norte, perto do cabo submarino de dados ali. Então, por quê? Porque vão se perceber que precisa de latência baixa para atender a Europa, por exemplo, atender Estados Unidos. Mas o processamento e o data center no Brasil tem uma possibilidade de ser muito mais interessante do que lá. Tem até questões culturais, né? A Europa, você chega lá, tem outdoor dizendo tirem seus data centers daqui, porque há uma lógica de que isso está destruindo o meio ambiente. Não sabem eles que no momento em que a gente fizer modelos gigantescos aí com muito volume de dados, a gente vai processar questões climáticas, por exemplo, e achar soluções que a gente nem imagina, do que destrói, do que favorece. Mas aí lidar com essa questão cultural aí centenária lá é difícil. Eles preferem vir aqui para o Brasil e colocar perto ali do cabo submarino e simplesmente pegar as informações do Brasil, como se estivesse poluindo aqui, que não é essa a questão. Há também uma grande possibilidade da gente aumentar o número de usinas nucleares, porque o bom uso dela é o melhor, é a mais limpa. O medo é o mau uso, né? Mas eu acho que isso vai ser irreversível. Essas big techs estão de olho, comprando e investindo em usinas nucleares também. Cara, agora podemos falar um pouquinho sobre o projeto de regulamentação, se importa? Sem politizar, tá? Não sei, né? Eu não sou um especial. Eu sou muito mais o fofoqueiro. Mas não tem problema. Eu tenho ouvido das pessoas que são da área na comunidade. Mas, cara, eu queria justamente a tua opinião, Alexandre, porque a gente falou sobre esse projeto aqui. Antes dele ser votado, a gente teve uma grande discussão aqui, a Helena e o Carlos, que são os outros hosts do podcast. E, assim, a primeira versão que eu tinha lido dele, eu inclusive falei aqui, eu não tinha achado ruim, sabe? Porque vamos incentivar o desenvolvimento, a aplicação, democratizar. Depois que foi aprovado, eu fiquei com vários poréns ali, porque daí falou, não podia usar para segurança pública, porque vai ter um decreto que vai regulamentar isso, vai ter um decreto, e aí acabou ficando ruim mesmo, cara. Mas eu não sou um especialista em inteligência artificial, então talvez esteja ainda muito pior do que eu achei que estava. Qual que é a maior crítica que você ouve, cara, dos entendidos de inteligência sobre essa regulamentação? Uma das críticas são as definições, que elas estão equivocadas. Por exemplo, como se define o que é inteligência artificial, como se define o que é observabilidade, né? Então, essas são as críticas que eu mais escuto. Por quê? Porque se for aplicada no pé da letra a lei, meio que ninguém pode usar. Ninguém mais vai poder usar, ninguém mais vai... Ou vai ter tanto medo de fazer alguma coisa que vai frear os projetos de inovação. Imagina um iFood, um Itaú fazendo grandes projetos ali, e de repente a lei chega e fala, olha, isso não pode. Fazendo um paralelo com leis. O iFood existiu, ele criou tudo isso, e de repente sabemos como é que funciona os lobbies governamentais, a turma vai lá e fala, olha, vou proibir isso daqui. A gente sabe por que eles querem proibir, não é para salvar, não é pelo nosso sucesso aqui, é porque eles vão pressionar e vão fazer com que essas empresas cedam um monte de coisa para eles, né? Só que aí você vê um iFood sendo impedido no seu modelo de negócio e sendo uma investida da Prozos internacional, o que ele vai fazer? Ele vai abrir na Índia, ele vai canalizar todo o investimento dele na Rússia, na Polônia,
porque ele já sabe como fazer, ele já aprendeu pra caramba, só que aqui vão inviabilizar o modelo de negócio. No final, eles não inviabilizam porque o impacto é muito grande, mas é isso que começa a acontecer. Então, essas são as críticas, tá? Do ponto de vista de observabilidade ou de rastreabilidade, algumas coisas são possíveis. O máximo que, por exemplo, é possível, para você falar num modelo de inferência desse tamanho, aqui a gente usou uma IA generativa. Mas falar como é que a resposta vai vir é inviável. Que eu tenho que garantir a minha resposta. Bom, então eu nem uso essa tecnologia. Sim. Basicamente, a gente usa IA onde a outra a gente não conseguiu resolver. Quando a gente acha uma solução matemática determinística, alguma lógica, a gente vai colocar aquilo, que vai ser 100% de certeza, ela sempre vai acertar aquilo ali. E a IA é para aquilo que eu ainda não sei, que eu preciso fazer aprendizado, que eu coloco muita máquina, estatística para todo lado ali, até compreender que há uma chance enorme de isso estar ligado com aquilo, entende? Então, essas são as maiores críticas. E do ponto de vista administrativo, é que muitas pessoas entendidas fizeram uma série de sugestões. Uma série de sugestões que parece que não foram ouvidas. Uhum. E dizem que foi um copia e cola do como é que chama? Da Europa, né? Uhum. Só esqueceram que a Europa tem 10 mil anos, civilizada, países de primeiro mundo, com tudo construído, que não precisa desenvolver uma série de coisas, simplesmente manter, que tem essa cultura já de estabilização e que a gente não suporta essa cultura de estabilização porque nós estamos com tudo por fazer ainda no Brasil. Sim. Então eles se espelharam num modelo que não é aderente e lógico para a nossa situação. Pode até ser para a Europa, para nós não faz sentido. Então eles iniciaram o esqueleto com um core, né, um núcleo que é muito inadequado para a nossa realidade. E mesmo na Europa, né, cara, tem muita crítica, tem muito... O Macron, cara, até o Macron falou já que teria que rever o EU Act, né? Você ouve muitas críticas porque ele meio que atrapalha a inovação, não deixa as empresas crescerem. Bom, o pessoal lá basicamente não tem acesso ao Sora, para começar. Coisas básicas, né? Coisas básicas, não tô nem falando... Foi bloqueado por um bom tempo também. Exatamente, e toda hora acontece, cara. Então, assim, isso pode... E isso se reflete no crescimento, na economia também dos países, no final das contas, né? E como você falou, lá é outra realidade. A gente não tem como adotar o que é imposto para lá, para cá, né, cara? São duas realidades totalmente diferentes. Existem dilemas, né, Diego? Dilema é algo que você não define certo ou errado. Vou te colocar um dilema, né? Quando a gente coloca uma série de travas para a gente não fazer testes biológicos, a gente evita que algum mal aconteça agora. Mas tem milhões de pessoas passando dificuldades ou morrendo porque nós não temos certas soluções que poderiam ser aceleradas. E aí, o que faz? Vamos lá, sobre violência. Violência de um lado, né, criminalidade, de outro lado, a sua privacidade. Se tudo tivesse aberto para ser registrado na rua, já há tecnologia suficiente para a gente achar quem fez coisa errada e tirar. Ou, mais do que isso, muitas das vezes, com 99% de chance, prever que alguém vai fazer algo errado. O que é o problema? 1%. 1% enquanto o Diego está lá tranquilo e os policiais vêm prender ele porque houve 1% de erro na acurácia. Então, os outros 99% que poderiam ter sido pegos, que mataram pessoas no meio do caminho aí, eles não vão poder ser pegos nesse dilema. Porque pode ser que eu prenda de maneira errada o Diego. É um dilema. O que é certo ou errado? Sabe-se lá. Eu fui muitas vezes à China. Meus negócios eram baseados com fornecimento e com a homologação de fornecedores lá. Então foram mais de 1 milhão de quilômetros voados só para a China e eu entrei muito para cidades menores, ali saí da rota principal, Xangai, Pequim, Hong Kong. E lá não há, na cultura, uma contestação, porque a criança já sabe que ela é filmada na rua, que ela é vigiada. Eles não se importam, eles falam que é bom, porque assim, se alguém for fazer alguma coisa errada comigo, a polícia já chega na hora. Quem não deve, não teme. Praticamente não tem criminalidade. Nenhuma criminalidade lá dentro da China. Muito pouco mesmo. Você pode andar tranquilo que você não vai ser roubado. E eles, por cultura, sabem que não compensa. Que eles vão ser rastreados, né? São dilemas. Sim, sim.
Não, cara, e eu concordo plenamente contigo, mas às vezes esses dilemas são muito óbvios para mim, sabe? Quando, como esse que você falou, porra, eu vou beneficiar 99% da população, né? Vou dar segurança para 99%, que seja 90%, vamos dizer, 90% da população vai se sentir mais segura, vou diminuir a criminalidade. Ah, não, mas tem 1% que pode dar errado, então não vamos colocar. Então todo mundo se ferra, todo mundo vai ser assaltado, vai ter latrocínio, vai ter assassinato, porque eles não querem usar, porque inclusive isso estava naquele projeto de lei, de não pode usar a inteligência artificial para segurança pública, para identificar perfis de criminosos. Cara, por que não, cara? Não tem outra explicação para mim a não ser a gente tem bandido, tem crime organizado infiltrado lá dentro, não deixando isso acontecer, sabe? É a única explicação que eu tenho, porque... Tem mais do que isso, Não, existem ideologias mesmo, né? Existem pessoas que defendem isso por uma paixão, e como eu digo, dilema, se ela vai te trazer uns casos como, por exemplo, um carro autônomo, né? Veja a complexidade dessa situação. Na hora que ele tem que tomar uma decisão entre uma criança que está atravessando a rua, mas se ele puxar, ele bate de frente com outro carro e pode morrer mais gente. Uhum. Aí como é que é a argumentação? E se essa criança for seu filho? Você quer que o carro mate ela? Então, são pesados os argumentos, né? E são dilemas. Só que o carro não pode matar ninguém por uma decisão autônoma. Só que nós matamos muito mais do que se todos esses carros já pudessem estar com essas tecnologias embarcadas. Exato, cara. Dilemas. Até eu vi um cara falando sobre isso. Ele falou o seguinte, que muito provavelmente no futuro, quando você for comprar um carro autônomo, sei lá, vamos dizer 5, 10 anos, que todo mundo vai estar comprando seu carro autônomo, você vai ter que responder um questionário onde haverão esses dilemas. E isso vai embasar o tipo de decisão que o carro vai tomar lá para você ser responsabilizado ou não. Sabe, claro, isso são possibilidades, não tem nada certo. Mas, como você falou, é dilema, não tem resposta correta, né? Não tem resposta. E aí é cabo de guerra, quase que sempre cabo de guerra, e aí entra uma parte emocional muito mais forte que a racional, e aí vira a confusão toda, porque os que têm uma decisão mais emocional normalmente são os mais barulhentos. Uhum. Então, aquele que está racional, então você fala que não concorda, mas você fala, tá bom, deixa pra lá. Eu não vou entrar nessa briga que eu vou tocar minha vida. Então, os barulhentos, eles não desistem, né? Os mais emocionados, eles não desistem. Vou dar exemplo, por exemplo, você citou de governo, questão jurídica. Existem empresas aí que têm big data aí de décadas. Então, eles sabem a lógica das decisões judiciais, porque elas são públicas. Pense você que o juiz, perto do horário de almoço, tem decisões muito diferentes. Uhum. Quem sabia disso? Só a partir de das checagens ali por IA que se percebeu, olha, existe uma estatística nisso daqui, mas quando a gente separa por horário, talvez o juiz com fome, a decisão é um pouco diferente. Caraca. Mas a IA não pode tomar uma decisão que em 1/1000 de casos ela enviesou. Uhum. E o viés realmente é um mega de um desafio, porque se você olhar hoje a população carcerária do Brasil, temos mais negros, na miséria temos mais negros. Então, por IA, a IA não tem sentimento e nem opinião. Ela vai entender que há uma probabilidade de uma pessoa de pele escura ter mais probabilidade de estar cometendo um crime. Uhum. Dilema, porque sim, estatisticamente está correta. Condicionado a uma história, né, que foi como toda a colonização aconteceu e tudo isso. Aí tem que se arrumar uma solução no meio do caminho. Mas aí o que o Google fez? Foi lá e fez com força bruta os guarda-reios. Daqui a pouco começaram a gerar índios de olhos azuis. Ou começaram a gerar os reis ali da Dinamarca negros. Nazistas. Ou seja, não faz sentido. Nazistas asiáticos eles geraram também. Nazistas asiáticos, então não faz sentido. Mas assim, penso, do ponto de vista dos usuários, a gente precisa compreender que aquilo ali é uma geração. Toda pessoa pode fazer um desenho daquilo. E meus tios me perguntam, né? Me perguntaram no final de semana, e como é que vai saber agora que é verdade e que é mentira? Não, você não vai mais concluir ao ver uma foto e um vídeo. O que vai alterar é isso, porque vai ficar realmente perfeito. Uhum. Eu não vou conseguir parar essa tecnologia e eu vou ter que usar isso para o bem, mas com o tempo nós vamos nos acostumar
Assim como existe fraude hoje. As pessoas ligam como boas pessoas para idosos aí e passam um golpe, certo? Mas o golpe pelo telefone. E a gente não vai tirar o telefone. A gente vai tentar evangelizar, ensinar as pessoas, os filhos, orientar. Tem os golpes do WhatsApp. A pessoa vai lá, pega a sua foto, entra e fala que perdeu o número, que está precisando pagar uma conta. E aí é golpe. A gente não vai tirar o WhatsApp. Exato. Não é bem o WhatsApp que tem que resolver muito isso, né? Mas a gente como sociedade. Exato, cara. Quero só lembrar a nossa querida e amada audiência que este programa precisa das suas 5 estrelinhas. Clique lá na nossa página principal, aqui no Spotify, ou na sua plataforma de vídeo preferida. Nos avalie, recomende esse podcast e nos siga nas redes sociais, @ia.todo.dia no Instagram. Se você tem dúvidas, quer participar, quer dizer como você está usando a inteligência artificial, pode mandar um e-mail para contato@iatododia.com. E aproveitando a deixa, Alexandre, você quer divulgar as redes sociais aí do AI Brasil, a tua própria, cara? Fica à vontade. Vamos lá, não, vocês podem procurar, o meu nome está escrito ali, é Alexandre Karamaski no LinkedIn, onde eu interajo mais, né? E lá dentro, vinculado à minha conta, vai ter Founder da AI Brasil, que também a gente coloca muito conteúdo, sumarizando aí tudo que a gente vê dentro das comunidades. Procurou AI Brasil e procurou Alexandre Karamaski, já vai ter a informação de tudo que está acontecendo, né? Ali vai ter o site, né? Pelo site você sabe quais são os grupos, que são diversos por verticais, jurídico, financeiro, varejo, marketing, etc. Ou interagindo lá que eu sempre respondo. Boa, obrigado. E para finalizar, Alexandre, quais são os próximos passos aí da AI Brasil? Quais são os projetos para 2025? O ano está acabando já, né? E o que você vê aí de futuro para vocês? De trás para frente, a gente continua entendendo que é uma questão cultural, nós precisamos encher o Allianz Parque. Então está no nosso roadmap em novembro, encher o estádio, colocar as pessoas para apresentar. Todo mundo que criou os seus cases vai ter o seu pontinho. Igual no Web Summit, tem uma série de bancadinhas para que cada um demonstre o seu case. É isso que a gente quer fazer, provavelmente com artistas, com um jogo de futebol e com, quem sabe, né, um show de um DJ com músicas que foram feitas por inteligência artificial. Esse é o plano maior e dele vai desmembrar uma série de pequenos eventos que vai nos convergir para isso. A gente quer que vá para o Guinness, o final do ano, a maior imersão com pessoas utilizando inteligência artificial no mundo. E isso vai repercutir em todos os canais. Com essa repercussão, a gente começa a fazer mais rapidamente a transformação cultural. O timing é muito, muito importante. Hoje ninguém tira onda mais porque tem uma rede social, porque tem energia elétrica. Já não é mais diferencial. Então, a IA provavelmente vai deixar de ser o tópico, porque não vai ter muita gente falando de IA, a não ser os grandes desenvolvedores. Ela vai ser plana, ela vai estar em todos os nossos gadgets aí, a gente vai falar muito mais da solução do que da inteligência artificial. Então, a gente tem que correr para tirar o país da segunda divisão, a gente não pode demorar. Boa. Pô, Alexandre, obrigado, cara, pela tua participação. Adorei a entrevista. Desejo muito sucesso à AI Brasil. Eu estarei lá para ajudar a encher o Allianz Parque, com certeza. E espero que vocês, nossos ouvintes, estejam também. Cara, fica à vontade para se despedir da nossa audiência, deixar a tua mensagem. E é isso aí. É isso, use para o bem. Esqueça esse medo, esqueça notícias, desligue notícias sensacionalistas, porque elas só fazem você perder tempo e se distrair. Tem muita coisa boa para a gente fazer. Nós estamos vivendo um momento mágico no mundo. A gente tem a chance de viver isso daí. É uma dobra na história da humanidade que vai ser lembrada. Perfeito. Valeu, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.